Boa noite a todos. Um prazer, uma alegria estar de volta a essa casa, poder participar desse trabalho, contribuir para mais uma noite de estudo, que essa casa coloca à disposição de todos nós que estamos atravessando em nossas vidas as experiências necessárias para o nosso crescimento espiritual. A proposta de hoje é acessarmos as questões 504 a 512 do Livro dos Espíritos, que trata do tema amigos espirituais, anjos guardiões, espíritos familiares, toda essa gama de espíritos que a gente hoje já identifica como sendo aqueles que mais veladamente nos acompanham, nos inspiram, para que a gente possa entender como isso se dá. Por isso, Kardec fez uma série de perguntas. Nós já estamos pegando a 504, mas ela começa um pouquinho antes. Vamos até 512, mas tem uma outra parte na frente. E para que a gente possa entender por que isso acontece, a gente precisa lembrar que quando os espíritos começaram a se manifestar entre nós, vários intelectuais, hoje catalogados, em torno de 17 intelectuais, se dedicaram mais especificamente ao estudo, ao entendimento dessas comunicações, dessa presença espiritual, dessas relações. E dois deles tiveram um cuidado diferente dos demais, porque a grande maioria focou no fenômeno. A grande maioria se interessou pelo contato com o mundo espiritual. Mas Kardec e Leon Denis, além de entenderem o fenômeno, focaram especificamente nas consequências dessa relação. E nesse processo, Kardec nos ofertou todo esse tratado, que a gente hoje coloca como sendo a doutrina espírita. E dentre esse tratado, no primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta fundamental: o que é a lei de Deus? No que os Espíritos respondem que são as verdadeiras leis, as leis naturais. E há alguns detalhes que eles nos dão que são expressamente interessantes, porque eles nos dizem assim: são o instrumento pelo qual nós vamos saber quando estamos acertando e quando estamos errando. E só seremos infelizes quando dessas leis nos afastarmos. Se é assim, como eles colocam, quem de nós aqui não quer ser feliz? Todos nós. Mas, tomando conhecimento, e o que é natural para a gente saber desse intercâmbio com o mundo espiritual e o mundo material, e mais detidamente de que esse intercâmbio se dá com espíritos de condição elevada e condição inferiorizada do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da evolução, a divindade, na sua misericórdia, elege para cada um de nós encarnados um espírito em condição mais elevada para nos auxiliar, inspirando-nos no bem, mas acima de tudo, respeitando o nosso livre-arbítrio. E por que isso acontece? Porque nesse intercâmbio, como nós falamos, nós vamos nos encontrar com espíritos de condição elevada, mas também vamos nos relacionar principalmente com aqueles da condição muito parecida com a nossa, ou até inferior, do ponto de vista moral, do ponto de vista do conhecimento. Então nós vamos sofrer a interferência, nós vamos nos relacionar, nós vamos vibrar na mesma condição, nós vamos ter uma relação a nível de pensamento e de inspiração que muitas vezes não é elevada, o que comprometeria ou tornaria muito mais difícil o processo para a gente. Por isso, a divindade, na sua misericórdia, elege espíritos que, pelo adiantamento moral, se colocam como nossos tutores, se colocam como aqueles que vêm a nos inspirar no bem, a nos inspirar as boas ideias, para que seja mais fácil, ou pelo menos que nós tenhamos o contraponto entre a ideia negativa, que nos inspira para o erro, para a falha e para a falta, mas ter o outro lado que vai nos fazendo cada vez menos nos afastar dessa ideia negativa, ou seja, cada vez mais nos aproximarmos das verdadeiras leis de Deus e, consequentemente, nos aproximarmos da felicidade. Então, a divindade
deu-nos o instrumento. E quem são os instrumentos? Esses espíritos. Quem são esses espíritos? São espíritos em condições elevadíssimas? Não. Mas são espíritos que já entenderam um pouco mais da relação do amor que a gente precisa construir. Por quê? Porque eles precisam entender que, como bons orientadores, nós não podemos, ou eles não devem, nos eximir da prova. Eles podem nos inspirar a melhor maneira de fazer, eles podem nos dar a orientação sobre como fazer, mas o trabalho é nosso. E muitas vezes nós vamos ter exemplos pessoais, diante daqueles que nós amamos, nós queremos evitar que eles façam as coisas, muitas vezes fazendo por eles, ou não deixando eles fazer, ou impedindo que eles façam, o que atrasaria o progresso, o crescimento e o conhecimento. Então esses espíritos são elevados justamente porque sabem delimitar o quanto é ajuda e o quanto é interferência. Os inferiores não. Os inferiores interferem, não querem nem saber, não tem esse limite. Mas os superiores, que nos assistem como anjos da guarda, como espíritos protetores, como a gente queira chamar, eles têm esse balizamento de saber o quanto é importante para a gente a prova, mas o quanto é importante a prova que não possa dificultar ou impedir o nosso avanço. Então, a gente precisa entender que eles estão ali balizando, que eles não estão o tempo todo ao nosso lado, decidindo sobre nossa vida. Não. Tem coisas que o nosso livre-arbítrio tem condições de decidir. Estar aqui não necessariamente vai ser preciso uma inspiração espiritual. Porque a maioria de nós estamos aqui sobre uma consciência de que é necessário esse momento de reflexão espiritual, de aprendizado, e todos nós nos dedicamos pelo menos uma vez na semana. Então eu não preciso que o meu guia espiritual me inspire para estar aqui. Agora, se eu estou no transe, se eu estou diferente disso, se eu não acessei ainda esse lado espiritual, se eu ainda não estou encaminhado nessa linha, e aqui vamos fazer, é importante não fazermos distinção de qual credo, qual religião, porque eles atuam em qualquer uma delas, não tem religião para os amigos espirituais, para os nossos amigos espirituais, ou seja, há um direcionamento e um interesse de um direcionamento espiritual. Então, diante dessa realidade, eles atuam em qualquer local, em qualquer direcionamento. O que eles nos inspiram era para que a gente possa alcançar essa condição e essa necessidade de buscarmos nos espiritualizar, que é o que nós estamos fazendo aqui. Uma vez tomado conhecimento e consciência dessa necessidade, eles não precisam atuar diretamente nesse sentido. Mas há situações que são diferentes. Há situações em que nós somos levados a vivenciar experiências que necessariamente elas não estão ligadas a uma decisão minha, um livre-arbítrio. E é muito comum a gente achar assim, quando alguém passa por uma situação e é salvo, né, por um perigo, um acidente, um acidente de trânsito e a pessoa, por um triz, escapa, aquilo pode ter sido interferência espiritual? Pode. Eles podem atuar nisso. Se aquele acidente, se as consequências daquele acidente não tiver nada relacionado àquilo que eu preciso vivenciar como experiência de crescimento. Mas se estiver no meu planejamento, se estiver na minha vivência, eles não vão interferir. Esse senso do que deve e o que não deve fazer, só espíritos mais elevados alcançam. Nós, se fôssemos colocados na condição que nós temos hoje como protetores, a gente ia atropelar. E é por isso que hoje não adianta você fazer prece para o seu amigo espiritual pedindo a ele os números da Mega Sena. Eles até poderiam dizer, mas não vão. Porque eles sabem que isso não faz parte de algo que possa ser positivo para vocês, do ponto de vista da interferência deles. Se vocês vão ganhar na Mega Sena ou não, é outra discussão. Mas da interferência e daquilo que eles precisam fazer por vocês, isso não está no processo. Logo, eles não vão participar disso. Não vão dar privilégios, não vão favorecer. Porque isso também é da inferioridade. Quem privilegia um em detrimento do outro é inferior ainda. Se eu dou uma vantagem que eu tenho àquele e prejuízo dos outros, e não deixo que a coisa seja uma concorrência normal, é um afastamento da lei. A lei é de igualdade para todos. Então, diante dessa realidade, esses espíritos são diferenciados e têm um papel importante na vida da gente, que é não deixar a gente à mercê, única e exclusivamente, da nossa ainda inferioridade e da interferência daqueles que, como nós, ainda estão transitando ainda nesse campo de desenvolvimento. Então, a misericórdia divina nos fornece esses amigos espirituais. E é uma experiência, assim, bastante significativa. Por quê? Porque eu preciso
ter consciência de que não estou sozinho. Então, aonde eu estiver, ele está do ladinho sentado. Não necessariamente. Porque para os espíritos superiores, a velocidade do pensamento é mais rápida do que a da luz. Então, eu não preciso que o meu guia espiritual estiver aqui, mas se uma situação se faça necessária e ele vai saber, e eu busco em pensamento, ele vai estar aqui no mesmo instante. Logo, ele não precisa estar presente. Logo, ele necessariamente não é exclusivo da minha pessoa, ele pode também atender outras pessoas, outros espíritos encarnados. Vai depender do grau de evolução dele, do grau de adiantamento e da missão que ele tem. Mas ele vai estar sempre ligado com pensamento a mim. Isso me dá uma certeza e uma garantia de que eu não estou sozinho. Mas eu preciso, além disso, eu preciso entender e saber quando é ele que fala comigo. Por quê? Porque senão eu posso ser inspirado equivocadamente por outro que, se passando por ele, me inspire. Qual é o parâmetro, Antônio, para eu saber se eu estou recebendo uma inspiração do meu amigo espiritual ou se é uma interferência espiritual que está escamoteando ali uma ideia positiva? O seu senso moral. Porque onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Se estão na consciência, nós temos parâmetros suficientes para definir quando é certo e quando é errado. Mas a inspiração deles sempre vai ser para o certo. Se alguma coisa deixar dúvida, não é o amigo espiritual. E como é que eu faço isso, Antônio? Como é que eu faço para ouvi-los? Porque eu não tenho mediunidade, eu não sinto nada, eu não escuto. Silêncio íntimo. O que é um grande dificultador para a gente. Por quê? Porque o silêncio íntimo não é uma coisa que a gente exercita com facilidade. Significa dizer que nós vivemos o tempo todo pensando. Nós estamos aqui no meio de uma palestra, vocês estão me ouvindo, mas vários pensamentos já passaram na mente de vocês nesse pouco instante que a gente está conversando aqui. Já lembraram de várias coisas que tem que resolver, que tem que pagar, que tem que fazer, enfim. Já passaram várias coisas. Por quê? Porque nós não conseguimos nos concentrar, mergulhar em nós mesmos. E quando fazemos isso e temos essa possibilidade e esse recurso, nós temos facilidade de ouvi-los. Mas, Antônio, eu tenho que escolher um momento de silêncio reservado para que ninguém escute? Não necessariamente. Eu vou pedir licença para narrar a vocês uma experiência pessoal que não foi do meu guia espiritual. Com certeza não foi. Mas o guia espiritual de uma pessoa que, encontrando em mim oportunidade de ajuda, atendeu a ela. Eu tenho o hábito de fazer corridas e geralmente a gente escolhe o fim de semana para fazer aqueles treinos mais longos, mais distantes. E eu sempre planejo esses treinos, onde vai ser, qual é a distância, o que eu preciso correr, tudo dentro de um planejamento que interessa para aquilo que eu gosto de fazer. E eu me programei para fazer um exercício há uns 2 anos atrás, mais ou menos, 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos atrás, na Avenida Boa Viagem, em direção à Piedade, onde em determinado momento ia dar a distância que eu precisava e eu ia parar. Mas ia ser além do Hospital da Aeronáutica, além da curva ali do S, aquele processo todo, era mais ou menos assim a distância. E isso eu fiz, segui adiante. Quando faltava mais ou menos, e eu fui pela beira-mar ali o tempo todo, nada me chamou a atenção. Eu segui o meu treino normal. Faltando mais ou menos 200 para 300 metros, de onde eu tinha programado para parar, fazer ali uma hidratação e voltar, eu comecei a sentir uma sensação de que eu estava vivendo uma experiência que estava começando a ficar esquisito. Começou a passar por mim uma sensação de medo. Mas ficou esquisito, eu digo, rapaz, isso aqui está ficando meio perigoso. Porque geralmente esses treinos são feitos muito cedo, 4h30 da manhã, 5 horas. Então eu comecei a ver assim, uma sensação de que estava muito esquisito e foi batendo um medo. Eu digo, bom, quer saber? Eu vou parar por aqui. Na volta eu compenso isso lá do outro lado e tudo mais, mas eu vou parar por aqui. Parei. Assim, fiquei junto à mureta ali, já em Piedade, já era Piedade, já tinha passado toda essa região, já era Piedade, aquelas muretas pequenininhas, o mar, aquela avenida que é vazia, tem uns apartamentos, mas é aquela avenida que não tem trânsito, porque a outra que tem o trânsito, e eu fiquei ali encostado, comecei a me hidratar. Quando eu observei, se dirigia a mim um rapaz, assim, com uma roupa normal, com a sacola, e 2 moças atrás dele, como quem estivessem caminhando. Eu continuei me hidratando, observei, mas chamou a atenção aquelas 3 pessoas. O rapaz, quando passou por mim, que ele vinha mais na frente, ele me cumprimentou. Eu cumprimentei, dei bom dia, eu dei bom dia. As moças passaram, não falaram nada, continuaram caminhando como se estivesse fazendo uma caminhada. E eu fiquei aqui. Quando eu virei para o lado, 50 metros depois, o rapaz estava parado,
sentou na calçada. E criou aquela expectativa de medo, aumentou. Uma sensação ruim, aquela sensação de insegurança aumentou. E rapaz, eu vou me preparar aqui, porque eu digo, ele pode ser melhor do que eu em tudo, mas correr mais do que eu não corre não. Eu vou correr mais do que ele. E fiquei na expectativa. Aí, me hidratei, eu tinha que voltar por aquele caminho, tinha que passar por ele. Ele sentou na mureta assim, uns 50 metros assim depois de mim. E eu continuei. Aí comecei. Quando eu passei por ele e virei para ele, atrás dele tinha uma moça que eu não vi quando eu vinha, não vi de forma nenhuma. Sentada, uma roupa assim, um short, como que estivesse caminhando, estivesse sentada na praia, sozinha, total, vamos dizer assim, sem ninguém. Só estava ela sentada. E ele sentou exatamente na direção dela. Qual foi a sensação que eu tive? Ele vai abusar dela. Foi o que bateu no meu coração. Eu digo, bom, eu não tenho certeza, nem posso acusar, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu fiz de conta que o sapatinho desamarrado, parei, e eu digo agora assim, como é que ela, assim, ficava distante, eu estava na avenida, ela estava na praia, na areia, e como é que eu faço para avisar ela? Não posso sair gritando, o rapaz vai mexer com você, eu não posso ser leviano nesse sentido. E eu digo, bom, se vocês me inspiraram para fazer alguma coisa para ajudar ela, é vocês que têm que chamar ela, tem que fazer ela olhar para mim. Na mesma hora ela virou-se para mim, e eu fiz sinal para ela. Ela olhou, não deu muita atenção, virou, eu digo, olha, deu certo, vocês têm que tentar de novo. Não teve dúvida. Essa mulher, do nada, se vira para mim, fica olhando para mim. Aí eu fiz sinal para ela e mostrei o rapaz. Ela olhou, entendeu e saiu. Caminhou, atravessou. Quando ela passou por mim, eu comecei a correr. Por que veio na minha cabeça? Por que eu passei e não a vi? Porque ela já estava lá quando eu passei a primeira vez. Porque eu não a vi, eu não olhei. Por que eu senti aquela sensação todinha de não terminar meu treino? Podia ter terminado. Por que eu parei? Por que essa pessoa me chamou a atenção? Então eu digo assim, eu fui inspirado por alguma coisa. Outra, não tinha como eu chamar ela da posição que ela estava. Ela estava de costa para mim, dentro da areia, sentada na areia, e eu do lado de fora, na avenida, sozinho. Eu digo, bom, não foi o meu amigo espiritual, mas com certeza foi o amigo espiritual dela, por alguma razão. Não posso acusar, não posso afirmar que o rapaz vai fazer alguma coisa com ela, mas, de alguma forma, ele providenciou. Então, na minha consciência, com certeza o amigo espiritual dela trabalhou naquele sentido. E é assim que acontece com a gente. Por quê? Porque, possivelmente, se era um episódio nesse sentido, se tudo aquilo que passou pela minha cabeça ia se materializar, não estava dentro da necessidade daquela moça vivenciar. Por isso, eles atuaram e recusaram o recurso que tinha. Quem era que estava passando, quem estava na hora ali e tudo mais. Por quê? Porque, em verdade, o objetivo dos nossos amigos espirituais não é nos eliminar as provas e as necessidades, mas é dar a gente o melhor desenvolvimento, ou melhor vivência e experiência naquilo que a gente precisa. Com certeza, um abuso ou qualquer coisa que aquela moça precisasse sofrer não estava dentro da programação necessária dela. Então, eles tinham livre-arbítrio para atuar e transferir, modificar, inspirar para parar, inspirar para sinalizar para ela, para que ela pudesse entender e modificar toda aquela situação. Então, diante dessa realidade, ela não foi com ela. Por que ele não conseguiu falar com ela? Por que ele inspirou ela ali e ela não saiu dali? Tudo isso a gente tem que pensar. Mas alguma coisa foi feita. E com certeza, essa coisa não começou em mim. Não bateu de mim especificamente. Ela começou a modificar no momento em que eu mudei todo o meu processo. Então, diante dessa realidade, desse exemplo, e possivelmente você já tem vivido experiências diferentes, nós precisamos entender que nós temos alguém muito dedicado a nós, ao nosso lado, muito dedicado, muito atencioso, muito, vamos dizer assim, preparado para nos dar a melhor inspiração. Mas eu preciso ter a certeza disso para que eu possa usar desse recurso, que é uma benesse, que é uma benevolência de Deus para com a gente. Mas se eu acho, não, eu tenho um anjo da guarda, ele se vira, ele resolva, ele toma a decisão. Não, é preciso ter sintonia, porque ele pode nos inspirar e não ter efeito nenhum. Eu podia receber toda essa informação e ter ido embora. Não tenho nada a ver com isso. Porque geralmente a gente dizendo, não tenho nada a ver com isso, vou embora. Tudo isso pode acontecer. E acontece muitas vezes com a gente, principalmente nos momentos mais difíceis. Por isso, nós citávamos no começo que Kardec se preocupou exatamente com os efeitos, ou com, vamos dizer assim, as consequências dessa relação espiritual, para que a gente não ficasse na alegoria, para que a gente não ficasse na superficialidade,
para que a gente fosse ver na profundidade, porque não é um espírito escravo, não é uma coisa assim para a gente achar bom. Eu tenho um amigo espiritual, nós vamos encontrar nos livros ali a pergunta se eu preciso saber o nome. O que importa o nome? Você não vai lembrar dele se ele citar o nome. Então, o que importa o nome? Basta saber que existe, e aí os espíritos dê o nome que você quiser. Ele vai atender você. Ele não está preocupado como você chama ele. Né? Aí tem gente que pergunta, mas o espírito, meu amigo espiritual é alguém famoso, né? Um espírito muito elevado? Ele se chama como você quiser. Pode até ser. Joana de Anjos passou mais de anos para dizer a Divaldo o nome dela. Aparecia, orientava, corrigia, e ele a via. E ela nunca se identificava. Nós temos a mensagem dela no Evangelho, né? Paciência, está lá assinado, um espírito protetor, um espírito amigo. Ela não se identificou, porque para eles pouco importa, porque o que está por trás é a missão. Por isso é que nós não nos tornamos, quando desencarnamos, o amigo espiritual ou o anjo da guarda dos nossos filhos, por mais que a gente queira. A gente vai ficar atento, a gente vai cuidar, mas a gente não tem limite para lidar com isso. A gente vai inspirar, a gente vai ficar preocupado, a gente vai continuar. Precisa ser alguém muito querido nosso. Mas Antônio é querido nosso? É. Vocês vão ver que ele pergunta, olha, quando a gente desencarnar e chegar no mundo espiritual, eu vou reconhecer meu amigo espiritual? Você vai reconhecer e vai ter muita alegria em reencontrá-lo. Por quê? Porque ele não foi escolhido a hora você saber a sua revelia. Não, era alguém que já lhe acompanhava, já lhe orientava, já estava ali, de alguma forma lhe ajudando e abnegadamente continuou o trabalho quando você reencarnou. Todos esses aspectos dão a gente uma segurança positiva, né? E, vamos dizer assim, de uma amizade incondicional. Porque quantas vezes a gente liga para um amigo passando por uma dificuldade e ele não pode atender? Quantas vezes a gente liga para um amigo e ele não quer atender? Quantas vezes a gente liga para um amigo e ele diz, não aguento mais falar desse assunto com você, esquece. Acontece. Mas o amigo espiritual não. Ele vai sempre nos atender naquilo que verdadeiramente for preciso dele. Por isso eu digo, não peça frivolidades. Frivolidade não, mas aquilo que é sério, aquilo em que é verdadeiramente sofrimento, porque é importante a gente entender, né? Por que verdadeiramente sofrimento? Porque tem dor e tem sofrimento. Não é igual não? Não. Uma mulher em trabalho de parto, está sentindo dor? Está sentindo dor, né? Mas ela está em sofrimento? Ela está desesperada? Não. Agora, ela está sentindo dor, mas aquilo não é o desespero. Então, muitas vezes, a gente está sentindo uma dor. Uma dor, a gente procura um remédio, a gente procura um médico. Não precisa de um amigo espiritual para fazer um passe, resolver. Não, você vai buscar um remédio, vai buscar um médico, vai buscar o que for necessário. Agora, tem dores, tem sofrimentos, tem situações em que não tem farmácia que venda, não tem especialidade médica que atenda. E essa, eu preciso buscar os amigos espirituais. Nossas dúvidas, nossas posturas diante de determinadas situações, determinadas situações que nós passamos, como agir, como tomar uma decisão. Eu preciso lembrar que tem alguém muito mais preparado que eu, que pode me inspirar. E essa confiança ela é muito positiva, ela é muito boa, mas eu preciso ter certeza. Eu preciso ter essa confiança, eu preciso ter vamos dizer assim, essa clareza de que ele existe e que está ali nesse sentido, com esse objetivo, porque senão fica uma figura folclórica. Porque né, nós vamos entender que não é de hoje que nós falamos de anjo da guarda. Né? O catolicismo trouxe essa expressão para a gente ao longo de toda a sua história. Então não é uma coisa nova. A doutrina espírita vem, reforça e chama de amigo espiritual, porque a angelitude necessariamente não é um estágio do espírito que necessariamente tem outras atribuições do que cuidar da gente. Mas o amigo espiritual mais elevado, na graduação da elevação dos espíritos, já é o suficiente para nos atender. Não precisa ser um anjo, mas precisa ser um amigo espiritual mais elevado. Então, por isso a gente chama de amigo espiritual. Nada contra o termo, anjo da guarda, mas a doutrina espírita apresenta como amigo espiritual. Mas se fosse algo desnecessário ou algo sem muita importância, Kardec não tinha dedicado um capítulo específico com várias perguntas nesse sentido. Por quê? Porque é importante entender. Não basta saber que tem, mas é saber sentir e usar desse recurso. Por quê? Porque é uma benesse da divindade. Se ele nos coloca um amigo espiritual, tem que ter uma razão. E é muito fácil da gente perceber essa razão. Porque tem hora que é difícil tomar certas decisões.
Tem hora que é difícil a gente saber o que fazer, como se dirigir, como assumir determinadas posturas, como lidar com determinadas circunstâncias na nossa vida, e que a gente olha para um lado, olha para o outro, e as pessoas que estão ao nosso redor, por mais respeito, por mais, vamos dizer assim, confiança que nós possamos ter, ela não tem nível de nos esclarecer o suficiente para que a gente se sinta seguro com aquilo que a gente faz. Por quê? Porque às vezes é um pai muito abnegado, mas não tem a elevação moral para aquilo que a gente precisa fazer. E por quê? Porque o nosso desafio aqui é crescimento moral. E crescimento moral é algo que nós estamos ainda num estado muito primário, do ponto de vista do quanto nós já crescemos intelectualmente em relação ao que nós crescemos moralmente. Nós ainda estamos hoje na condição em que o mal ainda é o primeiro impulso. A maldade parece à frente. Aparece muitas vezes em circunstâncias que nos adiantam qualquer decisão. Então, diante dessa realidade, nós temos que ter consciência de que ter alguém numa condição mais elevada que pode nos inspirar e que nós podemos acessá-lo em qualquer momento da nossa vida é fundamental. Mas eu preciso ter confiança. Estudando para essa palestra hoje, a gente assistiu alguns vídeos e num dos vídeos as pessoas faziam entrevistas com as pessoas. E as pessoas diziam assim, não, eu acredito, não acredito. Eu dizia, não acredito não. Eu peço a Jesus, eu não peço, acho que não tem intermediário. Mas veja, tamanha bondade divina, que podia ser, Jesus tem condições, ele tem acesso a todos nós o tempo todo. Podia ser só ele. Mas é tamanha a benevolência divina que nos dá a exclusividade de ter um ser espiritual para cada um de nós, para cuidar da gente. Tamanha a importância, tamanha a necessidade. E nós muitas vezes banalizamos, muitas vezes não usamos, muitas vezes não acessamos. E deveríamos estar atentos. Como quem anda com um amigo. Se a gente tivesse um amigo que a gente pudesse andar com ele toda hora. Mas você disse, Antônio, que ele não está toda hora com a gente. Eu falei do pensamento. Velocidade do pensamento, a ligação é pelo pensamento. Não é presença física necessariamente. É pensamento. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir ali o filme do Divaldo, vocês vão ver que nem sempre Joana estava com ele. Mas tudo que ele fazia, ela sabia. Ela estava presente em tudo que ele fazia, mesmo sem estar presente no local. Mas ela sabia. E sabia como ele pensava, sabia o que ele estava pensando, sabia o que ele acertou, sabia o que ele errou. Ou seja, ela estava mentalmente ligada, acompanhando tudo. Não é porque é Divaldo, não, gente. Todos nós temos as mesmas benesses. Não é porque Joana Dias, não. É porque a cada um o grau de responsabilidade, de desafios, de vivência, de experiência, nós teremos um amigo espiritual na mesma proporção. Mas todos em condição mais elevada que a gente. Porque não adianta eu pegar uma criança e dar a ele um professor de filosofia para orientá-lo. Não vai encaixar, não vai conseguir alcançar. Mas alguém mais preparado, alguém com, ao menos o segundo grau, pode orientá-lo nas tarefas que ele precisa. Assim é a gradação. Mas todos estão capacitados e, vamos dizer assim, preparados para nos atender, independente de serem uma Joana de Anjos, de ser um espírito elevado, um Bezerra de Menezes. Todos estão prontos para nos assistir. Agora, a pergunta é, eu sei usar? Eu acredito que posso usar, acredito que isso me ajuda, acredito que isso vai trazer um benefício para mim, acredito que isso de alguma forma possa ser importante, ou eu trato isso como algo que todo mundo sabe que tem, está tudo maravilhoso, e sigo a minha vida. Doutrina espírita, gente, é proposta de esclarecimento. E quando nós abrimos espaço para esses esclarecimentos, precisamos entender que eles existem, não estão por acaso. E que a gente precisa usar, porque não é fácil lidar com a vida, com o cotidiano, com as coisas, com as realidades da gente, sozinhos, muitas vezes desorientados. Quantos estão aqui em família? Olha para, quantos estão aqui em família? Geralmente não é. Geralmente vem você sozinho, às vezes é um casado, às vezes é uma mãe e um filho, mas a grande maioria vem sozinho. O que significa dizer que nem todos que estão ao seu derredor comungam, entendem, ou estão, vamos dizer assim, na condição de entender e de te ajudar e te auxiliar na proporção do que você precisa. Mas se você tem um amigo espiritual, por que você não usa? Se ele está ali, à tua disposição, por que você não usa? Mas, Antônio, eles, será que vão se preocupar comigo nesse nível? Será que eles vão me dar essa atenção nesse nível? Com certeza sim. Com certeza sim. Mas
é preciso que haja da gente a reciprocidade. Imagine que eu chego aqui e dou a vocês um conselho. Olha, a partir de hoje, quando vocês forem sair, vocês têm que usar aquela porta. Eu só posso fazer isso. Mas se vocês decidirem que tem que sair por essa porta do carro, vocês vão sair. Por quê? Porque ele não vai fazer a minha... Eu não posso fazer o que vocês têm que fazer. Agora eu posso inspirar, eu posso falar, eu posso orientar, eu posso explicar até o porquê. Mas a decisão é nossa. E é esse nível de elevação que os amigos espirituais têm para saber essa dosagem. O que é que nós precisamos ouvir? E muitas vezes, aquilo que a gente escuta não é nada agradável. Não é nada consolador para aquilo que a gente gostaria. Não vem passar a mão na nossa cabeça e dizer que você é um coitadinho. Muitas vezes a informação é essa. Mas com certeza é a necessária para transformar, muitas vezes, milhares e milhares de oportunidades em que você teve de tomar certas decisões que você sempre escolheu a errar. Por isso, a importância de entendermos que existem esses amigos espirituais. A importância de entender que nós temos um recurso extra, de caráter especial, para nos servir de tutores, ou professores, ou mentores, sem necessidade de likes. Eles não estão ali para receber agrado, piano. Não, eles não estão preocupados com isso. A benesse deles é ver cada vez mais nós acertarmos. Nós diminuirmos as atitudes, as ações, os atos, os pensamentos equivocados. Esse é o sucesso do trabalho deles. Mas Kardec ainda pergunta, eles vão receber alguma premiação pelo sucesso da nossa encarnação? Nenhum. Nenhum. Por quê? Porque o aluno bom ou o aluno ruim, pouco importa para a graduação do professor. O professor continua bom. Ele tem o papel de ensinar. Se o aluno vai prestar atenção ou não, é o problema dele. Não é isso que vai garantir o emprego dele. O que vai garantir o emprego dele, a profissão, a capacidade dele, é o quanto ele é capaz de ensinar. E isso eles são dotados dessa capacidade. Agora, se eu vou prestar atenção, se eu vou usar, se eu vou fazer, se eu vou seguir, aí é comigo. Isso é a minha parte. Agora, óbvio que, estando conosco, tendo de nós a consciência da sua existência, porque não dá para dizer que a gente não sabe, e tendo a oportunidade de poderem exercer a sua missão, e nós podemos acatar da melhor maneira possível tudo isso que acontece, claro que vamos dizer assim, é algo exitoso, é algo alegre, é feliz, é de comemorar. Mas a questão é, a gente faz isso? Quantas são as vezes que a gente faz prece para o anjo da guarda da gente? Quantas são as vezes em que, no momento decisório da nossa vida, nós perguntamos a eles, ou buscamos eles em nosso pensamento? Isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Por quê? Porque não muda nada, eles não vão ficar com raiva se a gente não faz, mas é um recurso que a gente desperdiça. É um recurso que a gente desperdiça. Por quê? Porque é muito bom você ter alguém exclusivo para você, alguém totalmente dedicado a você, que te conhece na intimidade, mais profunda intimidade, que sabe das tuas necessidades, dos teus anseios, onde você precisa chegar, aquilo que você precisa alcançar. Ele tem toda a presciência daquilo que você precisa, ele participou de todo o projeto da sua encarnação. Logo ele vai dar os melhores conselhos, logo ele vai trazer as melhores inspirações. Mas eu preciso manter essa sintonia com ele. Eu preciso criar esse elo de ligação com ele. E como é que a gente cria esse elo de ligação? Tornando ele amigo da gente. Mas eu não vejo. Como eu não vejo, é difícil acreditar. Vocês estão vendo a energia? Vocês estão vendo a claridade da lâmpada, mas a energia está aí circulando. Ninguém está vendo. Vocês estão vendo a gravidade? Não, mas ela está funcionando entre a gente. Então não é uma questão de ver ou deixar de ver. É uma questão de ter consciência de que existe e que tem o único exclusivo, vamos dizer assim, função de nos ajudar e de colaborar com a nossa jornada. Por que a gente não usa? Por que a gente negligencia? Por que a gente deixa para lá? Por que a gente bota como folclore, como alguma coisa assim que a gente fala aleatoriamente e não como aquilo que a gente tem convicção? Está muito em moda os vídeos das crianças conversando com amigos espirituais. Vocês já viram? Toda hora aparece um videozinho de uma criança falando com um amigo espiritual e os pais impressionados com medo.
E as crianças falando, é meu amiguinho, é fulano, dá nome, dá tudo. É amigo espiritual. Por quê? Porque ele consegue ver, na condição ainda do transe da encarnação, ele consegue ver o amigo espiritual. Mas é porque ele está vendo que existe? Não. Porque existe sem que ele veja. Quem não gostaria de ter um amigo de plena confiança? Aquele amigo que jamais vai fazer qualquer coisa para te decepcionar. Quem não gostaria? Você tem certeza, de antemão você já sabe que nenhuma das atitudes dele vai ser para te decepcionar, para te frustrar, para te fazer mal. Pode até não ser a decisão que você queira, pode ser a inspiração que você não queira, pode ser uma ideia contrária à sua, mas sempre vai ser para o seu bem. Quem não quer ter um amigo desse? Quem não precisa de um amigo desse? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Então, se a gente precisa, a gente precisa entender que a gente tem e entendo que a gente use. Que a gente use verdadeiramente. Olha, assim, acho que foi o maior benefício, porque foi uma das coisas que eu aprendi, ou que eu tive acesso mais rápido, quando me aproximei da doutrina espírita, foi com um amigo espiritual. Eu nunca senti espírito, né? Conversava com minha amiga no começo, nem arrepio, nada, nunca senti nada. E quando comecei a estudar mediunidade, eu ficava ali, porque todo mundo tinha uma história para contar, tinha uma sensação, tinha isso, viu aquilo, sentiu aquilo, escutou aquilo. Eu não tinha nada para contar. E eu achava aquele vazio. E aí uma senhora, que participava da nossa reunião como orientadora, que tinha vivência ostensiva, me relatou que se aproximava de mim sempre um espírito vestido de monge e que pediu para mim dizer o seu nome e me passou 7 livros, né, para que eu pudesse ler e pudesse entender um pouco da minha história. E nesses 7 livros tem a biografia do Padre Manuel da Nóbrega, do Padre Anchieta, e eu fiquei achando que era um jesuíta. Eu até sentia, a gente só se sente, né, o supra-sumo. Eu só precisei ler 15 páginas de um dos livros. 15. Eu me vi tão pequeno, gente, você não tem ideia. Mas foi a melhor coisa do mundo para mim. Porque explicou exatamente como eu me comportava, como as coisas aconteciam na minha vida, o que eu estava vivendo, o que eu achava que era positivo para mim, que não era, o que eu achava que eu era bom e que não era. 15 páginas. Eu não li mais nada. Mas deu um norte para a minha vida que você não pode imaginar. Foi um contato que eu tive com ele. De lá para cá, eu não faço uma palestra aqui sem fazer prece por ele. Não faço uma palestra. Quantas não são as vezes, né? Esse ventilador, qualquer ventilador, sempre enche a minha garganta. Para quem eu peço para cuidar da minha garganta? É para ele. Porque se o ventilador estiver em cima de mim, muitas vezes corta a minha voz. Primeira pessoa que eu peço, cuida da minha garganta. E eu tenho certeza que cuida. Não tem coisa melhor. Por quê? Porque eu nunca preciso sozinho, não. Eu quando estou aqui, me inspira, me ajuda. Sábado, por exemplo, eu tive que substituir o palestrante na minha instituição. Eu digo, vamos comigo, porque estou preparado, estudei, em cima da hora cheguei e tive que substituir. Vamos comigo. E eu sei que estava lá. Não sinto arrepio, não sei como é, nunca vi, mas eu tenho certeza que eu não estou sozinho. Certeza absoluta. E eu uso para tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Claro, com a responsabilidade e a consciência de que ele não é um boneco, não é um brinquedo. Eu uso para as coisas sérias, para as coisas verdadeiramente importantes. Aquilo que eu tenho que tomar minhas decisões, eu tomo. Mas eu nunca esqueço que ele está próximo a mim. Eu nunca esqueço que ele está ali para mim servir, que ele está à disposição, que eu posso contar com ele. Eu nunca esqueço. Nunca esqueço. E sempre converso com eles, quando eu saio de casa, quando eu volto, quando eu vou correr, que me acompanha aí para me ajudar, para que eu possa ir voltar bem. Ele já deve estar bem treinado para a corrida, porque, né, eu chamo ele toda vez para correr, acho que ele vai comigo. Mas independente de qualquer coisa, eu hoje sei que tenho um amigo. Eu hoje sei que não estou sozinho, que não ando sozinho. Onde quer que eu esteja. Por isso eu não tenho medo de ir para canto nenhum, eu não tenho medo de certos desafios, porque eu sei que eu não estou só. Agora eu tenho prudência com aquilo que eu devo e o que eu não devo fazer. Isso é verdade. Mas, do ponto de vista da confiança de que eu não estou só, não me falta. E isso é transformador da vida da gente. Por quê? Porque é verdade que a gente tem muita fé em Deus, a gente tem muita fé em Jesus, né, nos bons espíritos. Óbvio que a gente tem. Eu tenho e não abro mão dessa fé. Mas é bom ter um amigo mais íntimo, sabe? É bom ter aquela sensação de que você tem alguém mais próximo,
alguém muito mais ligado a você, alguém do dia a dia, sabe? Aquele que você, né, sabe? Porque eu fico imaginando chamar Jesus para mim, poxa, eu quero escolher um momento assim mais reservado, mais especial, tem que ser uma coisa maior. Mas ele não. Ele é para cuidar da minha garganta agora que eu estou fazendo palestra. Ele é para me proteger nas sessões que eu vou ali atender as pessoas durante o dia. E esse amigo, que tem sido para mim essencial. Eu vi, eu sinto? Não. Ele se importa? Também não. Mas os Espíritos me dão todas as respostas de que ele existe. E diante desses fatos, diante da sensação que eu tenho, e desse, vamos dizer assim, dessa mudança de visão que ele me proporcionou na vida, a partir do momento em que eu entendi um pouco de como funcionava a minha história, para mim já foi suficiente para ganhar minha confiança. Por quê? Porque eu tinha a intenção de ajudar. E não falta para nenhum de vocês. Todos os seus amigos espirituais estão aí, loucos para que vocês possam contar com eles o máximo possível, para que vocês possam lembrar deles em todos os momentos da vida de vocês como um amigo. E tem hora que não vai poder fazer nada. Quem tem que fazer é você. Mas vai saber que ele está ali. Vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma pequena cirurgia, vai fazer um tratamento, está sentindo uma dor. Ou como eu usei da pandemia, gente. A pandemia eu tive um comprometimento maior da pandemia, tive 35% do pulmão comprometido, passei por momentos muito difíceis, eu só contava com ela. Eu dizia, olha, é contigo e é só, tu tem que me ajudar, eu só tenho que falar, se você não fizer, ninguém vai poder. Teve momentos que eu estava sozinho, não tinha ninguém comigo, e eu estava totalmente desestruturado. Não tinha ar para pronunciar uma frase. Eu cheguei a não ter ar para escovar os dentes. Eu tinha que tirar uma camisa, não tinha ar para tirar uma camisa. Um short, não tirava. E eu passei por momentos assim bastante delicados. E era com ele que eu contava. Sabia que a divindade estava cuidando de todo mundo estava precisando. Mas ele estava ali para mim. E era com ele que eu contava. E nunca me faltou. Muito embora eu passei pelos sufocos, muito embora eu passei pelas dificuldades, mas eu sei que, à medida que o alívio foi chegando, que aquela crise foi passando, que aquilo foi melhorando, era a atuação dele no que era necessário. Isso faz muita diferença. Resolve tudo? Não. Tira todas as dificuldades para a gente? Não. Tem os meus momentos bons, tem os meus momentos ruins, mas é totalmente diferente saber que tem alguém por a gente. E é isso que a doutrina espírita traz. E é isso que Kardec foi fazer das consequências dessa relação. Saber que nós temos uma realidade espiritual, saber que os espíritos se comunicam, que eles estão entre nós, é ótimo, é muito bom. Mas qual é a consequência disso? O porquê disso? E dentre esses porquês, um dos porquês é o anjo guardião, que todo mundo falou, todo mundo ventilou ao longo de toda a história, mas que agora se traz com bastante presciência, com bastante conhecimento, com bastante profundidade, para que a gente não abra mão desse recurso provido pela divindade, pela misericórdia divina, que sabe o quanto é difícil transitar por esse mundo, pelas suas coisas, pelas suas necessidades sozinho. Muitas vezes desamparado de uma consciência mais elevada, muitas vezes desprotegido de uma ideia mais inteligente, mais preparada, mais sábia, mais evoluída. E é o que acontece com a gente todo o tempo. Porque por mais que a gente estude, que a gente se prepare, tem hora que a gente vacila, tem hora que a gente busca assim e falta. Por quê? Porque nós estamos ainda em processo de construção. Não estamos prontos. E por não estarmos prontos, não temos todos os recursos. Tem hora que falta. Então é bom saber que tem alguém ali que a gente pode contar. Tem alguém dedicado, alguém pronto e super interessado em nos ajudar, desde que a gente queira. Porque ele vai respeitar sempre o nosso livre-arbítrio. Se eu não evocar, se eu não convidá-los, se eu não buscar eles, eles vão estar ali, eles vão nos inspirar, mas vão respeitar o direito da gente de não querer. Infelizmente, os inferiores, os nossos irmãos menos esclarecidos, não respeitam. E vão insistir e vão interferir. E muitas vezes é a razão pela qual a diferença entre um momento de felicidade e um momento de tristeza é justamente a escolha que a gente faz em quem quer ouvir. Por isso, na proposta de hoje da casa, que chama atenção para esse amigo espiritual, que chama atenção para a sua realidade, que chama atenção para a sua ação entre a gente e a importância dele entre nós, é para dizer para a gente assim, olha, busca, com certeza você vai se beneficiar. Impossível que você não se sinta melhor, impossível que você não
tenha melhores resultados, impossível que não faça melhores escolhas, impossível que você não esteja bem melhor sintonizado com o bem e com o certo. E, consequentemente, bem mais feliz, se é que a gente pode falar de felicidade. Mas, independente de qualquer coisa, acreditem, não é uma fantasia, não é uma proposta aleatória, não é uma proposta colocada, com banalidade. Não tem um sentido todo especial. Porque assim, se não fosse, a divindade não teria colocado à nossa disposição espíritos dessa envergadura a serviço da gente. Não teria colocado, mas ele sabe que é necessário. Ele sabe que é importante. Mas é importante também saber que a gente compreende essa importância. E muitos não sabem. Muitos até falam, ventilam, comentam, mas não sabem. E principalmente, não utilizam. Não utilizam. Essa é a grande diferença. Porque a gente fica muito naquela de esperar que Deus resolva, que os bons espíritos resolvam. Ah, mas eu estou no leão, os mentores da casa têm que fazer. Conversa com a família espiritual. Os mentores da casa sabem, mas estão cuidando de todo mundo. Você tem um exclusivo e não usa. Mas eu não sei o nome. Dê o nome, batize, bote o nome que você quiser. Ele não vai ficar com raiva, não. Chame o nome mais carinhoso que você queira chamar. Não tem problema nenhum. Mas eu não sei se é homem, se é mulher, pouco importa. Mas entenda que ele está ali, à sua disposição, pronto e extremamente interessado em te ajudar, em te fazer tomar decisões corretas, em te inspirar para o certo, em te inspirar para as leis de Deus, para que você possa cada vez mais, na medida do possível, se fazer feliz, se afastando cada vez menos dessas leis e promovendo em você o crescimento necessário. Você já está aqui, você tem essa informação, você já sabe, já te disseram, já te explicaram. Usa, acredita e usa. Não dá para nós espíritas ainda estarmos esperando grandes expressões dos espíritos, materialização para acreditar. Não, a realidade espiritual não tem mais como a gente fugir, não tem mais como a gente achar que tem que esperar um grande evento. Já está no cinema popular, está lá o filme, Sexo e Destino. Quem já teve a oportunidade de assistir, está lá como é que eles influenciam. As cenas são basicamente relacionadas a isso. Vai dar um grande exemplo disso, dos inferiores e dos superiores também. Os amigos espirituais estão todos lá trabalhando. Mas muitas vezes a gente não escuta. A gente não sabe que eles existem e não escuta. Então, meus irmãos, nosso tempo vai chegando ali e parece um tema simples, parece mais uma informação que a gente precisa contar, mas não é. É a oportunidade que nós temos de termos a consciência de que a benevolência divina nos coloca amigos espirituais, espíritos abnegados, ao inteiro dispor daquilo que é necessário para a nossa, vamos dizer assim, travessia nessa jornada de dificuldades. Sabedor dele, de quanto é difícil, de quanto obstáculo que nós temos que superar, não nos isentou de colocar espíritos abnegados exclusivos para cada um de nós, dedicados a gente, que podem estar ali nos inspirando, mas é preciso da gente, primeiro, ter consciência de que eles existem, segundo, acreditar que eles podem nos ajudar e, principalmente, buscá-los a todo instante, buscá-los em pensamento, buscá-los em ideias, porque já temos ideias e essas ideias vão ser inspiradas cada vez mais para o bem, para o certo e para aquilo que o Evangelho espera da gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja.